Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em nosso coração pelo dia de hoje. Hoje é comemorado a Páscoa de Jesus, né? Mas muita gente não sabe o que é Páscoa, nem a sua origem, e nós queremos compartilhar um pouco sobre isso, mas eu quero trazer uma temática diferente também sobre a Páscoa. Você não perca a dimensão que ela tem para nossas vidas. Então, se eu pudesse dar um tema a essa palavra, seria: não perca a dimensão da Páscoa para a tua vida e para a tua casa. Nós somos muito fáceis, né, em perder aquilo que é importante para a gente. A gente despreza muitas vezes quando a gente tem isso na mão. Há quem diga que nós só valorizamos as coisas depois que perdemos. Durante esses dias, eu encontro às vezes um irmão ou outro, ou recebo uma mensagem de pessoas dizendo, irmãos muito queridos, dizendo para mim assim: pastor, como eu estou sentindo falta da gente, né, de nós nos reunirmos como igreja em um culto de celebração. Como eu estou sentindo falta da minha igreja. E não é para menos, irmãos, a gente sente mesmo. Mas você já prestou atenção que agora é que chegou o momento desse sentir falta? Porque a gente só sente falta realmente quando a gente perde. Por isso que nós precisamos cuidar bem de quem vai chorar no nosso enterro. A gente precisa cuidar bem de quem nos ama e quem está conosco. E a gente precisa cuidar bem daquilo que Deus nos dá, porque são essas coisas que nós desprezamos enquanto estamos bem e só valoramos, que vai muito mais do que valorizar, quando a gente perde. Então, em nome de Jesus, faça desse tempo também de dor e de sofrimento, né, um tempo de aprendizado. Eu tenho aprendido muito, eu tenho crescido muito nesses dias. Aliás, Deus tem me dado uma fome, uma sede mais pela palavra. Então, direto eu estou na palavra, lendo, comendo. Aproveite isso. Sai da Netflix, não que seja pecado você se divertir com a sua família, né? Mas não fique só em Netflix ou em outros. Aprenda, vai, mergulha na palavra, aproveita isso, leia livros, não é? A gente quer que você cresça também. A vontade de Deus é que todos os homens cresçam no pleno conhecimento da verdade. Então, faça desse tempo um tempo de conhecer ao Senhor, não é? E a sua palavra em nome de Jesus. Eu quero ler então um tema que está lá uma palavra que está em Lucas, capítulo 24, e os versículos do 13 ao 35, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que
o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia passando para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Tem até um hino que fala isso: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Ei, não perca a dimensão da Páscoa. Esses dois discípulos no caminho de Emaús perderam essa dimensão. Jesus havia dito para eles: olha, eu estou com vocês, mas eu vou morrer e ao terceiro dia eu ressuscitarei. E eles, sabe lá por que cargas d'água, não é, irmãos? Eles saíram de Jerusalém e voltaram para Emaús. Aliás, esse caminho é muito conhecido, não é? Jesus fala dele em outras passagens bíblicas, como Lucas 10, não é? Essa descida de Jerusalém para várias estradas, para vários caminhos, e especificamente eles saíram de Jerusalém, que é a chamada Casa do Pão, Casa da Paz, para Emaús, que era um lugar de fontes de águas quentes, talvez com saudades de voltar para Caldas Novas da Palestina antiga, não é? E a Bíblia diz que eles, não é, deixaram tudo para trás e seguiam esse caminho descendo para Emaús. E lá pelas tantas, Jesus já ressuscitado, Jesus volta, não é? Fica do lado deles, estabelece um diálogo com eles, uma comunhão, uma palavra com eles, e eles ficaram como que a ver navios, a ponto de nem olharem para o rosto do mestre e não se interessar. Irmãos, a Bíblia diz que eles depois falaram: o nosso coração ardia, mas eles estavam tão passados com todas as suas desesperanças, que eles não fizeram conta do mestre. Final da tarde, aliás, eles até citam coisas do tipo, algumas mulheres viram, que disseram que ele ressuscitou. Estão dizendo por aí que as coisas estão acontecendo, que Jesus saiu do sepulcro. Os discípulos mesmos foram lá e olharam e viram o sepulcro vazio, mas eles mesmos não viram o Senhor. Era isso que eles estavam dizendo. E Jesus: mas vocês não sabem o que está escrito, vocês não entendem. Jesus começou a discorrer desde a época de Moisés, aliás, quando for instituída a Páscoa, né? Em Êxodo capítulo 12, em diante, até aquele momento em que eles estavam vivendo, mas eles não tinham discernimento. Irmãos, Jesus chega a chamá-los de nécios. Sabe o que significa nécio? Louco, aquele que não tem discernimento. Jesus disse: vocês são nécios e tardos de coração, vocês demoram muito, vocês são tardios, não é? Em decifrar, em remoer, em pegar as coisas, porque eu estou falando com vocês. E mesmo assim, quando o dia já se declinava, Jesus fez que ia passando pela casa, não é? E a Bíblia diz que eles falaram: mestre, fica conosco, já se faz tarde, fica conosco, já se faz tarde, fica aqui em casa, dorme aqui em casa. Pelo menos eles foram hospitaleiros. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou e pegou o pão e partiu, então o discernimento voltou novamente à consciência e à cabeça deles, e eles voltaram desesperados a Jerusalém para contar aos apóstolos que estavam reunidos. Sabe, irmãos, isso acontece no dia de hoje. O que eu fico embasbacado com esse texto é que ele está escrito no final do Evangelho de Lucas. Naquele momento, Jesus tinha acabado de realizar, de fazer a Páscoa com eles.
tinha acabado de celebrar a Páscoa. Na sexta-feira, Jesus tinha celebrado a Páscoa. No domingo, eles já estavam desanimados e andando como se não tivesse mais nada para fazer, e como se aqueles 3 anos e meio do ministério de Jesus e todas as palavras de Jesus não servissem mais para absolutamente nada. Então, eu fico assim, admirado, porque outrora, menos de 2 dias, Jesus falara algo que para eles já era antigo, não é? E eles ficaram passados. Irmãos, essa é a realidade de muitas pessoas hoje, já perderam a perspectiva da Páscoa, sabe? Já não sabe mais o que é palavra de Jesus, já fala de Jesus como algo passado nas suas vidas, não é? Se referem a Jesus e a tudo que ele ensinou como algo que está tão distante, né? Algo que já está na sua vida pretérita. Se refere à palavra de Jesus como algo que não existisse mais, como se não tivesse poder. A gente vê isso nas entrevistas, nos jornais, nos meios acadêmicos. Você fala de Jesus e o cara fala, não, tudo bem, é legal essa palavra, ela é boa, mas eu prefiro, sei lá, Confúcio, Dalai Lama, outros, mas essa aí parece que está em voga, o trem é mais forte. Mas a palavra de Jesus no coração de muitas pessoas já não serve mais para nada, absolutamente nada. São nécios, como esses discípulos, e o pior ainda é que o que aconteceram com esses homens em Emaús não foram homens e pessoas distantes, eram homens que carregavam o título de discípulos. Irmãos, discípulos é aqueles que são discipulados, aqueles que vão atrás, aqueles que estão aprendendo, aqueles que se entregaram aos pés de um mestre. Então, os discípulos de Jesus, que outrora estavam sendo amados, cuidados, não é? Ensinados, doutrinados por Jesus, se tornaram homens nécios. Cuidado, irmãos. Ei, escute, você que está me ouvindo, cuidado, eu e você necessitamos vigiar. A Bíblia diz sempre assim, olha, vigiai e orai. Vigilância vem antes da oração, sabe? Com o diabo a gente tem que ter cuidado, com a vida a gente tem que ter cuidado, a gente não precisa ter medo, mas a gente precisa ter cuidado. Cuidado com o que ou como você trata as coisas de Jesus. Eu na minha adolescência, eu passei uma fase, eu me converti, não é ainda muito novo e graças a Deus por isso. E na minha adolescência eu comecei a fazer algumas brincadeiras usando o nome de Jesus. Até que um pastor amigo meu, muito querido, chegou para mim e falou assim, Marcos, você é jovem, você está começando a vida com o Senhor agora, mas eu quero te dar uma sacada para você viver bem. Eu falei, o que foi? Ele disse assim, olha, você pode brincar com todas as coisas, mas não brinque com o nome de Jesus. Irmãos, aquilo foi um tapa na minha cara, aquilo ali mexeu comigo, e de lá para cá eu nunca mais tropecei nesse trem. Procuro tratar a palavra e a comunhão e a vida com o Senhor com o maior esmero possível, porque senão, irmãos, a gente tropeça e cai nesse abismo chamado o abismo de se ter um coração tardio em absorver aquilo que é de Deus, em se tornar um nécio, um louco, que vai lidar com coisas super importantes como se não fossem. Sabe, é como se desse um ouro em pó para uma pessoa e ela joga no meio da areia, porque para ela não serve para nada. Era isso que esses homens estavam fazendo, inclusive num período como este que eu e você estamos vivendo e comemoramos hoje, chamado período de Páscoa. Mas o que era Páscoa? Eles perderam, eles não sabiam mais o que era Páscoa, não tinha mais nada. A única coisa que eles tinham era o desespero de voltar para casa, para aquela cidade chamada Emaús, que a sua tradução tem que ver com fontes das águas quentes, e viver a sua vida normal, não é comum, aquela vida pequenada, sem visão, uma visão míope dentro das suas casas. Jesus chega para eles, e Jesus sempre vem ao nosso encontro e diz, cara, sou eu estou falando com você. Eu estou contigo, eu quero me revelar a você. O coração deles ardia, mas a mente não se abria. Não adianta o coração arder, não adianta dizer eu estou sentindo, não adianta dizer, nossa, como a palavra foi forte, como as canções são lindas. Não adianta se isso não produz mudança. O coração precisa arder, mas a mente precisa abrir para aquilo que Deus está ensinando e falando. O que é Páscoa, irmãos? Eles já não sabiam, como muitas pessoas não sabem no dia de hoje. Páscoa, a tradução da palavra significa passagem.
passagem do anjo da morte. Quando o povo do Egito estava escravo, o povo hebreu estava escravo lá no Egito, a Bíblia diz que a 10ª praga, Deus havia liberado o seguinte: olha, hoje à noite vai passar o anjo da morte. Então você deve se juntar em família, assar um cordeiro, se for o caso de repartir com outras famílias, repartam, comam isso com ervas amargas, e nessa noite você pega o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da porta, porque quando o anjo destruidor vier, ele não entrará na sua casa. Depois você lê em Êxodo capítulo 12 inteiro, você vai compreender melhor a instituição da Páscoa por Moisés. E a Bíblia diz que eles fizeram assim, e se estabeleceu naquela noite a mortandade dos primogênitos, e aqui, meu amigo, não teve oportunidade. Desde o palácio de Faraó até as choupanas morreu o primogênito. Primogênito de seres humanos, primogênito de animais, todos padeceram com a morte naquela noite. Então a Páscoa foi exatamente a passagem desse anjo da morte, e que marcou para uns destruição, mas para outros libertação. Para os egípcios marcou condenação, mas para os hebreus marcou libertação, vida nova, transformação. E dali por diante passou-se então a se estabelecer perpetuamente no mês de Abibe. No tempo da primavera, os judeus ou os hebreus deveriam sentar para comer a Páscoa do Senhor. Com a instituição do templo, saíram das casas de família, da comunhão em família, e foram para o templo. Com a destruição do templo, voltaram a ter essa característica também dentro das casas. E Jesus participou de tudo isso, a ponto de chegar naquele grande dia em que ele, sentado com seus apóstolos, ele pega o pão e ele parte e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Naquele momento se instituiu uma Páscoa, do Cordeiro Pascual, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 5,7. Há um Cordeiro Pascual chamado Jesus Cristo. Naquele momento ele disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, você tem parte comigo, eu vou ter parte com você. Sabe, então Páscoa tem que ver com isso. A Páscoa tinha que ver com a condenação dos inimigos, do povo de Deus, e salvação para os hebreus. Tem que ver com vida estabelecida em família. Eles precisavam comer aquela Páscoa em família. Tem que ver com redenção do povo. Tem que ver com graça. Graça é o favor de Deus imerecido aos homens. E por que graça, pastor, diante de tanta destruição? Porque nem os hebreus também eram dignos de serem livres, de terem uma vida liberta. Mas pela graça Deus os escolheu e os trouxe à liberdade. Sabe, Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, e esses homens tinham perdido essa dimensão. Então, irmãos, Páscoa tem que ver com tudo isso. Eles tinham perdido a dimensão de Jesus como Cordeiro Pascual, eles tinham perdido a dimensão das suas vidas como homens pecadores, eles não conheceram mais o Mestre e o Senhor, eles perderam o discernimento das promessas. Jesus chega a chamá-los, como eu bem disse, de nécios e tardos do coração, Até que Jesus come com eles novamente e estabelece novamente o rito de Páscoa. Pegou o pão, partiu, e os olhos se abriram, a mente se abriu, e eles gritaram: era o Mestre, era o Senhor, por isso mesmo que o nosso coração ardia. A minha pergunta para você hoje é: que é Páscoa para você? Será que você tem essa dimensão do que é a verdadeira Páscoa? Ou você ainda está iludido pelas coisas que fazem com que você e eu nos tornamos nécios, com ovo de chocolate e coelhinho? Sabe, Páscoa não tem que ver com coelho, Páscoa tem que ver com cordeiro. Páscoa não tem que ver com chocolate recheado de leite e de açúcar. Páscoa tem que ver com comer o pão, que é o corpo de Jesus, em fazer parte do seu sangue. Páscoa tem que ver em celebrar a morte, mas também, acima de tudo, a ressurreição daquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Pastor, o senhor está me condenando? Não. Eu sei que é a parte lúdica que você precisa lidar com a sua criança, mas ensine a verdade para ela. Então, a primeira dimensão que eu entendo de Páscoa é que é tempo de unir a família. Ei, você sabia que o anjo da morte tem passado também pelo globo terrestre? Época de Páscoa, a mortandade está solta. Só quem tem o sangue do Cordeiro, meu amigo,
está sendo livre dessa mortandade louca. Sabe, Páscoa tem que ver tempo de se unir em família. A Páscoa, ela se comia em família. Quando eles chegaram à casa, que foram comer, quando eles se sentaram e se reuniram em família, eles conheceram e reconheceram realmente Jesus. Páscoa é tempo, irmãos, então de reconhecimento de Jesus como o Cordeiro de Deus. Páscoa é tempo de reconhecimento do que nós somos, profundos e meros pecadores que precisamos de arrependimento. Nossa dignidade, sabe qual é, irmãos? Está exatamente no reconhecimento da nossa indignidade. Eu vou repetir, a nossa dignidade está exatamente no reconhecimento da nossa indignidade. Eu não sou digno, mas Ele me amou primeiro. Você não é digno, mas Ele te amou antes da fundação do mundo. Está escrito, 1 João 1,29, João o Batista, ele descobre isso. Vem lá uma multidão, muitas pessoas se aproximando, indo ao rio Jordão para serem batizados. E de repente, no meio daquela multidão, tem um homem que João olha e grita: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E naquele momento o Cordeiro é revelado à humanidade. Irmãos, tem esse discernimento. Sem o Cordeiro de Deus nós não vamos a lugar algum. Sem o Cordeiro de Deus nós tropeçaremos. Sem o Cordeiro de Deus nós não temos Páscoa. Aliás, o Cordeiro que era sacrificado na Páscoa precisava ser sem mancha, até de 1 ano de idade. Não podia ter mácula. E Jesus se fez Cordeiro de Deus, porque Ele não se entregou e não conheceu o pecado. Então Páscoa é tempo da gente descobrir que Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Em 1 Coríntios 5,7, diz isso para nós. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Atos 8,35, Felipe diz ao eunuco: olha, cara, se você crê em Jesus, você pode ser batizado agora. Isso é reconhecer o Cordeiro Pascual. Pedro 1, 18 e 20 diz: nós fomos redimidos pelo seu sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, Páscoa é tempo da gente estar unido em família. Mas Páscoa é tempo também da gente reconhecer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, quando nós nos humilharmos como nação, quando nós nos humilharmos, né, como grande planeta Terra, Deus virá com seu socorro em nosso favor. Êxodo 23, 25 diz para nós: olha, eu cuido do seu pão, se você me cultuar, eu cuido do seu pão, da sua água, e ainda sararei a terra de vocês de todo o pecado, sabe? E também Páscoa tem que ver com o tempo de mostrar o propósito da nossa existência. É nesse tempo de hoje que Jesus revela a minha e a tua vida, o porquê nós existimos. Aliás, é isso que Ele quer. Foi isso que Ele fez com os discípulos no caminho de Emaús. Para que você existe? Por que Jesus foi atrás deles? Por que até hoje Jesus vem e se revela a minha vida e a sua vida? Porque há um propósito, irmãos. Ei, escute. Há um propósito de Deus revelado à sua vida. Há um propósito de Deus derramado sobre a tua vida. Nós precisamos descobrir esse propósito. A gente precisa descobrir esse propósito. Não é? O Cordeiro de Deus não morreu, o Cordeiro Pascual não veio e se entregou à toa, para que as coisas não acontecesse ou passasse por... Não, há um propósito. Tudo na vida há um propósito. Até um ser inanimado tem um propósito. Um barco, ele tem um propósito de levar uma pessoa de um lado a outro do rio. Uma cadeira tem um propósito de a gente sentar e descansar nela. O sofá que você está sentado aí tem um propósito para você sentar mais confortável do que uma cadeira. E a minha vida e a sua vida, será que é menos importante do que uma cadeira, um barco ou qualquer coisa? Não! A minha e a sua vida, irmãos, ela foi chamada debaixo de um propósito de Deus. E eu quero profetizar que esse propósito se cumprirá ainda neste ano, sabe? É o propósito que a Páscoa revela as nossas... É o propósito que ele só é mostrado quando Jesus chega e diz: ei, para onde vocês estão indo? O que você está fazendo? Está indo para Emaús? Volta para Jerusalém. Volta para a casa do pão. Volta para a casa da paz, esqueça fontes d'águas ferventes e volta para a minha presença. Onde é que você tem andado? O que você tem feito? O que você tem falado ultimamente? Quais palavras têm saído da tua boca?
Será que há mais murmuração do que gratidão? Será que você tem startado mais incredulidade do que fé? O que você tem vivido nesse tempo? Irmãos, tudo vai passar. Foi cantado hoje à noite aqui, ministrado. Toda tempestade tem princípio, meio e fim. Ela vai passar. O importante é você não perder a perspectiva da Páscoa de Jesus sobre a tua vida. Nós estamos crendo que esse é um período de cura, de restauração da nossa nação. Sabe? Então, não perca o teu propósito. Não perca o propósito da tua existência. Há uma ilustração que fala sobre 3 árvores. Diz que a mãe delas chegou para elas e disse assim: o que vocês querem ser quando crescer? E a primeira árvorezinha disse assim: sabe, mãe, eu quero me tornar um berço. Quando eu crescer, eu quero me tornar um berço para eu cuidar e recepcionar em meus braços os reis e os nobres. A segunda disse assim: sabe, mãe, eu quero, quando eu tiver uma árvore bem grande, eu quero me tornar um grande navio para transportar as pessoas importantes, as mais importantes, para ser usada até em guerra, se for preciso. A terceira árvorezinha ficou calada e a mãe dela disse assim: o que você quer ser quando crescer? Ela disse assim: mãe, eu quero ficar aqui em cima desse monte, apontando para o céu e dizendo que há um Criador que fez todos nós. Eu penso que o meu propósito seja esse. Com o passar do tempo, os homens maus foram lá, cortaram aquelas árvores, transformaram todas elas em pedaços, levaram para a madeireira e foram até aquela primeira árvore, pegaram aquela árvore, em vez de fazer um berço, fizeram um coxo para os animais comerem. Pegaram a segunda árvore, em vez de fazer um grande navio, fizeram dela um barco de pescador, onde iria ser usado e juntar muitos peixes fedorentos. A terceira árvore, que queria ficar em cima do morro apontando para o Criador, fizeram dela um instrumento de dor e de sofrimento, fizeram uma cruz. Mas lá um belo dia, uma noite, sabe, chegou um casal com uma mulher grávida, e ela, para dar à luz, não tinha onde ficar, colocaram lá assim numa choupanazinha, num celeiro, e a mulher entrou em trabalho de parto, e ela pariu um homem, ela deu à luz a uma criança, e pegaram aquela criança, colocaram envolta em um pano, e colocaram dentro daquele coxo daquela árvore. E aí ela ouviu, depois que chegaram 3 pastores, e disseram assim: este é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ela percebeu que o propósito dela estava sendo cumprido. A segunda árvore, que queria ser um navio grande, fora transformada em um barco de pescador. Um belo dia, ela encontrou também aquele homem já adulto, com vários outros homens, cheios de peixes, enfrentando tempestades. E ela ouviu, transformada em barco de pescador, ela ouviu alguém dizer: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. O Senhor tem a palavra de transformação de vida. E ela percebeu que ela estava transportando o homem mais importante, inclusive em ensinamento sobre a terra. A terceira, que havia sido transformada em cruz, um belo dia ela percebeu alguém vindo, se arrastando, e jogaram o corpo de um homem todo ensanguentado em cima dela, e crucificaram aquele corpo ali ensanguentado em cima dela, e a levantaram com aquele corpo em um monte chamado Calvário, o Monte da Caveira. E lá ela descobriu, quando homens passavam embaixo, diziam: este verdadeiramente era o Filho de Deus. E ela disse: uau, eu estou em cima de um monte com o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Sabe, eu e você temos um propósito, irmão. Qual o nosso propósito? A Páscoa, ela tem essa conotação, ela tem essa característica. Ela tem essa cara linda, essa cara bonita, não é? Talvez você esteja passando esse tempo de devaneio, esse momento assim de fadiga, mas eu quero dizer que Páscoa, para mim e para você, tem que ver com tempo de propósito, tempo de estar unido em família. Irmãos, a sua família pode ser, na sua visão, a pior, mas ela é o melhor lugar para se estar. Você pode dormir em todos os lugares, os melhores hotéis do mundo, mas a sua casa sempre será a melhor casa de se estar. Por quê? Porque nela há a alegria de se viver.